Bom dia, meus queridos amigos, ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês novamente no programa Saúde e Espiritualidade Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu. E nós nos encontramos aqui todos os domingos às 11 horas da manhã, nessa transmissão feita pela Web Rádio Meimei, para nós refletirmos sobre temas relacionados à nossa saúde diante de uma ótica espírita. A doutrina espírita oferece para nós um cabedal de informações que nos permite compreender profundamente esta relação entre o processo de saúde, de doença e compreender o nosso papel como seres ativos na construção daquilo que nós chamamos de uma saúde integral, uma saúde verdadeira. E eu convido vocês para participarem do nosso programa, não apenas ouvindo, assistindo ao programa, mas também trazendo para nós suas dúvidas, seus questionamentos, suas sugestões. Para isso, basta entrar em contato conosco através do WhatsApp. Vou passar aqui para vocês o número de contato. O DDD é 14, o telefone é 99834-4781. Vou repetir, 14 o DDD, 99834-4781. Encaminhe para a gente, através deste número de WhatsApp, suas dúvidas, suas sugestões, seus comentários, para que a gente possa ir aprimorando o nosso programa, a nossa conversa aqui, para que ela possa também trazer assuntos e temas e dúvidas que vocês que nos acompanham estejam com vontade, que a gente possa, estejam com interesse, que a gente possa discutir aqui. Hoje nós vamos trazer uma questão que ela já foi abordada muitas vezes, né, e muitas pessoas às vezes trazem essa dúvida, esse questionamento, e que Emmanuel, lá no livro O Consolador, responde diretamente a uma pergunta que ele é bastante interessante da gente refletir. A situação que envolve essa questão é que muitas pessoas procuram, através da mediunidade, o seu processo de cura, ou seja, busca-se através de médiuns curadores, ou através de médiuns que não são curadores, mas que transmitem um recado da espiritualidade, seja uma receita, seja uma orientação, para que elas possam passar pelo seu processo de tratamento. Isso é muito comum dentro da doutrina espírita. Nas casas espíritas é muito comum, muitas vezes na reunião mediúnica, um espírito, por exemplo, que se comunica, ele dá uma orientação a alguém que está ali presente, ou alguém para quem está se pedindo, para quem está se destinando à prece, uma solicitação, uma orientação para aquela pessoa: olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, no sentido de melhorar algum problema de saúde que a pessoa está enfrentando. Até mesmo, como eu disse, os chamados médiuns curadores. E isso não se restringe apenas ao espiritismo, a gente vai ver isso em outras religiões, né, em outras culturas, esta manifestação. A pergunta que se faz será que esta recomendação, este tratamento que é oferecido, que é proposto ali para um espírito que está se comunicando, ele é um tratamento infalível, ou seja, ele vai garantir que o indivíduo alcance a sua cura? Então, essa pergunta foi destinada a Emmanuel lá no livro O Consolador. A pergunta é a seguinte, vou ler ela aqui para vocês, para que a gente possa refletir sobre a resposta que Emmanuel nos dá. É a pergunta 105. Então é dito o seguinte: o fato de um guia espiritual receitar para determinado enfermo é sinal infalível de que o doente terá de curar-se? Por que essa pergunta é feita? Se pensa o raciocínio, através de um raciocínio lógico. Por exemplo, se nós estamos considerando que a espiritualidade maior, os guias espirituais, os benfeitores, os espíritos que trabalham
na espiritualidade maior ali para poder auxiliar os encarnados, eles certamente trazem consigo uma consciência e uma percepção da vida que está bem além daquilo que nós, aqui encarnados, conseguimos saber ou conseguimos perceber. Então eles têm, vamos dizer, uma vantagem em relação a isso. Então você faz essa pergunta considerando assim, olha, se eles têm essa vantagem, então será que eles já não vão oferecer, já vão receitar um tratamento que seja efetivo, ou seja, vai garantir a cura daquele indivíduo? Coisa que a própria medicina terrena tem as suas limitações para poder sugerir, às vezes, um tratamento. Na espiritualidade eles conseguem conhecer mais profundamente os problemas do indivíduo. Então não seria natural que a receita dada por um guia espiritual, né, através lá do médium, não é algo infalível e que garantiria o tratamento? Então essa é a pergunta. Vamos ver a resposta que Emmanuel nos traz. Emmanuel traz o seguinte: o guia espiritual é também um irmão e um amigo que nunca ferirá as vossas mais queridas esperanças. Vejam bem, vamos já refletir sobre essa primeira parte aqui. O guia espiritual é também um irmão e um amigo. Vejam bem, quando Emmanuel coloca isso, ele deixa mostrando para a gente, né, ele deixa transparecer para a gente, que é uma coisa bastante óbvia, que Kardec traz isso de uma maneira muito clara, né, quando a gente estuda Kardec nas obras de codificação, na revista espírita, que o indivíduo desencarnado, ele não é muito diferente de nós encarnados. Então, muitas vezes, se tem essa imagem, e é comum isso dentro da doutrina espírita, a gente vê pessoas que têm a imagem de que, assim, olha, se os espíritos disseram, é porque a gente tem que seguir. É infalível. A fala dos espíritos é sempre uma fala infalível e sempre certa, sempre correta. Isso não é uma realidade. Por quê? O indivíduo que está lá no mundo espiritual, até um tempo atrás, era quem estava aqui encarnado, assim como nós. E não é muito diferente de nós, ou seja, são pessoas que, como nós, têm as suas deficiências, têm as suas limitações, têm as suas dificuldades e, portanto, eles não conseguem também ter o domínio de tudo que está acontecendo. Eles têm uma limitação. Ou seja, mesmo a espiritualidade maior, mesmo os benfeitores, eles não têm o domínio de tudo, eles não sabem tudo o que está acontecendo. Também têm as suas inseguranças, as suas incertezas. E a gente tem que levar isso em consideração. Então não significa que eles têm a resposta para resolver todos os nossos problemas, incluindo os problemas de saúde. A gente percebe muitas vezes que, por exemplo, quem está no mundo espiritual, quando a gente lê, por exemplo, as obras de André Luiz, a gente percebe, por exemplo, que muitas vezes a espiritualidade, André Luiz vai narrando para a gente, às vezes fica insegura, não sabe que determinado fato ia acontecer, ou o que vai acontecer dali para diante, ou muitas vezes se depara com situações das quais eles não têm uma resposta, não têm uma solução para aquilo. Por quê? Porque eles também têm, assim como nós, as suas limitações. Então esse é o primeiro ponto que a gente já traz dessa fala do Emmanuel. O segundo é que ele diz o seguinte: este guia espiritual, ele é um amigo. Ele não vai dizer para o encarnado que, olha, o seu problema de saúde é grave demais, você vai desencarnar por conta dele, ou você vai ter que sofrer esse problema por muito tempo. Ele não vai ficar colocando essas questões. Por quê? Porque isso não é caritativo, não é caridade você falar dessa forma com as pessoas. Você tem que trazer uma palavra de esperança, você tem que trazer uma palavra de bom ânimo para as pessoas que muitas vezes já estão passando por situações bastante difíceis, bastante dolorosas. Então, o guia espiritual, o benfeitor que se comunica, ele não vai colocar de uma maneira como se fosse um problema insolúvel, ou seja, ele vai prescrever aquilo que é possível, mas aquilo que é possível pode não necessariamente refletir-se numa cura, mas talvez num alívio, num alento para aquele indivíduo poder se fortalecer naquele momento e seguir adiante. Vamos continuar então a leitura. Então ele diz o seguinte: aconselhando o uso de uma substância medicamentosa, alvitrando essa ou aquela providência, ou seja ele prescrevendo uma medicação,
seja dando alguma orientação, né, uma providência que a pessoa tem que tomar, ele cooperará para as melhoras de um enfermo e, se possível, para o pleno restabelecimento de sua saúde física. Veja, então ele irá colaborar para a melhora do indivíduo e, se possível, ou seja, se for possível, para o seu restabelecimento pleno, ou seja, para a cura daquele problema. Mas não poderá modificar a lei das provações ou dos desígnios supremos dos planos superiores, na hipótese da desencarnação, porque dentro da lei, somente Deus, seu Criador, pode dispensar. Então vejam que ele deixa claro o seguinte, olha, esse tratamento, essa prescrição que o guia espiritual recomenda, ele é infalível? No sentido de curar-se, com certeza, certo? Ele não é infalível. Ele pode não servir para a cura do indivíduo, ele pode não ser o suficiente para que aquele indivíduo se veja livre daquela doença, daquele processo de adoecimento. Mas ele vai trazer o quê? Certamente algum recurso de melhoria para a pessoa. Um recurso que muitas vezes é um recurso brando ou é um recurso fugaz, porque vai depender muito da condição do indivíduo. E muito, talvez, né, do quanto que ele está receptivo a isso. Mas esse recurso, ele pode ser um recurso bastante limitado. Por quê? E para isso a gente precisa entender sempre, lembrar sempre, o sentido pelo qual nós adoecemos. Por quê? Nós não adoecemos por um acaso. Não é um mero acaso, não é uma fatalidade, não é um castigo divino pelo fato de nós estarmos adoecidos. Nós adoecemos de modo geral pelas consequências das atitudes infelizes que praticamos no passado, por aquilo que nós já fizemos de errado, pelas infrações que nós cometemos às leis divinas. É isso que nos conduz diretamente ao processo de adoecimento. Por quê? Porque, de modo geral, o nosso adoecimento representa o quê? Uma expiação. Representa essa necessidade que nós temos de expiar aquela culpa que nós trazemos do passado. A necessidade que nós temos de limpar uma mágoa que nós carregamos dentro de nós. Isso nos conduz ao processo de adoecimento. Então não é uma coisa que vem externa. Então, esse processo precisa ser esgotado. A doença só vai deixar de estar presente na nossa vida, só vai deixar de estar conosco nesta jornada a partir do momento em que aquele processo foi vencido, em que a gente conseguiu expiar, a gente conseguiu limpar de nós aquelas impressões negativas que nós mesmos criamos para o nosso processo de adoecimento. Então, enquanto isso não acontece, ela não vai desaparecer. Ah, mas esse tratamento que o guia espiritual pode conduzir a isso? Pode, mas pode não conduzir. Há processos de adoecimento que eles são intensos, porque vai depender daquilo que nós praticamos, vai depender da forma como nós recebemos isso, da forma como nós entendemos esse processo de adoecimento, de maneira que há doenças que nós teremos que conviver com elas a vida toda, até o último momento em que estivermos aqui encarnados. Por quê? Porque é parte desse processo, a gente não vai ficar livre disso. A gente, e outra, precisa compreender também que nós, como espíritos, somos seres imortais, ou seja, a gente não tem um fim. A gente foi criado em algum momento, mas a gente não tem um fim. E a vida terrena, ela é muito curtinha, ou seja, para o espírito, esses anos, mas são 30 anos com uma doença, são 40 anos com uma doença. Mas para o espírito isso não é nada. E é o momento que ele tem justamente para se reparar aquela condição da qual ele vinha apresentando. Então, é importante que a gente compreenda esse processo. Por quê? Porque o tratamento que é dado pela espiritualidade, ele só efetivamente causará uma cura se aquele processo realmente estiver, vamos dizer assim, nos seus momentos finais, nos seus estertores finais, para que ele cumpra o seu papel e aí a gente não precise mais daquele processo de adoecimento. E aí sim a gente alcança a nossa cura. Lembrando
que a nossa cura, gente, ela sempre é considerada, acho, uma cura aparente. Ela não é uma cura integral. Porque para alcançar a cura integral, ou seja, para alcançarmos a saúde integral, nós precisamos, como o próprio Emmanuel nos ensina, ter a plena harmonia da alma. E a plena harmonia da alma significa que nós estaremos com todas as nossas potencialidades, todas aquelas virtudes que Jesus nos ensinou, plenamente desenvolvidas em nós. Ou seja, a saúde perfeita, a saúde plena, nós só efetivamente alcançaremos quando nós chegarmos a uma condição de elevação, de pureza espiritual muito grande. Antes disso, a gente ainda enfrentará esses problemas, porque eles ainda são necessários para o nosso processo de evolução. E é preciso que a gente compreenda isso. Então, nem sempre a doença nos deixará tão rapidamente, porque a gente ainda precisa dela. E do mesmo jeito que a medicina terrena, que a enfermagem, a psicologia, a terapia ocupacional, né, todos os profissionais de saúde, a fisioterapia, todos os profissionais de saúde têm o seu papel nesse processo para que nós possamos construir uma cura verdadeira. A ação da cura, seja vinda através, né, de uma manifestação mediúnica, então uma cura espiritual, seja através de um guia espiritual que nos receita ou nos recomenda alguma coisa, esse tratamento ele vai estar sempre vinculado a essa necessidade do indivíduo. Então, nem sempre libertará ele por completo daquela condição. Então, é importante que a gente tenha essa noção. Mas isso não significa que a gente não deva buscar esse tipo de recurso. Esse recurso ele é um recurso bastante útil, ele é um recurso auxiliador, traz realmente muito conforto, muitas pessoas são beneficiadas com isso, e há muitas pessoas que efetivamente alcançam a cura através desse tipo de recurso. Cada um de nós tem que buscar, porque às vezes, mas eu procurei uma assistência espiritual nesse sentido, uma recomendação, tal, mas eu não obtive o sucesso que eu teria. Talvez a doença não fosse para nos libertarmos dela naquele momento, ou talvez eu não estivesse receptivo verdadeiramente àquilo. Então, são momentos para a gente repensar e reconstruir essa questão. Mas é importante que a gente tenha essa consciência, para que a gente não caia numa ilusão de que a gente, né, será agraciado com uma cura que é infalível, que não é, porque essa cura depende muito mais de nós do que daquilo que está vindo de fora. Depende muito mais das nossas ações, tanto as ações práticas que nós estamos fazendo aqui no dia a dia, mas especialmente das mentais, né, da nossa conduta mental, daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, que são, vamos dizer assim, as verdadeiras ferramentas do espírito para a sua transformação. Então, se a gente não melhorar o que pensamos e o que sentimos, a gente vai estagnar. E talvez a cura até venha, como a gente já comentou aqui outras vezes, mas ela será transitória. Por quê? Porque se eu não modificar o que eu tenho dentro de mim, daí um tempo eu adoeço de novo. E é por isso mesmo que Jesus, em todos os processos de cura que ele vivenciou e que nós temos descrito nos evangelhos, por exemplo, sempre Jesus dizia o seguinte quando uma pessoa se curava: a tua fé te curou. Ou seja, o indivíduo foi o agente principal daquela cura. A tua fé te curou. Agora vá e não peques mais, para que não adoeça de novo, para que não caia de novo dentro de uma situação difícil. Então Jesus recomendava, ou seja, não cometa os mesmos erros, mude o seu caminho, aprenda com todo aquele sofrimento que a doença lhe causou, para que você não recaia naquele problema, porque a gente recai, porque muitas vezes nós não nos modificamos, não nos melhoramos. Então fica aqui, meus amigos, para a reflexão desta semana, que tenhamos todos uma semana repleta de muita luz e de muita paz.